segunda temporada do Hackeando Marcas, eu comecei a ver que a gente poderia trazer um assunto que me encanta, que é a questão de dados. Eu convidei o Andrei Moreno, um especialista em BI, eu acho muito importante falar o que é isso nesse episódio e contar para vocês como isso pode transformar o seu negócio de moda. Seja bem-vindo, Andrei. Obrigada por ter Obrigado. aceito participar da segunda temporada do Hackeando. Espero que não Obrigado seja só você. esse, hein, que a gente faça. Claro. Obrigado você por ter convidado, né? Maravilha estar aqui, até porque eu acompanho. Ai, que É uma coisa bom. que Você já eu assistiu algum? já assisti. Hoje é muito difícil eu pegar pra assistir inteiro Todos, por é. conta do... Mas os cortes ficam ali, depois que o Você algoritmo vai te ver. percebe, né? Fica tipo, que saco essa Não, menina. mas é Não, maravilhoso. é gostoso, né? É bom, eu gosto muito de podcast, sou uma consumidora também. André, eu queria primeiro que você se apresentasse, contasse o que a Fashion Metrics é, o Tá, que você atua no mercado de confecção e como os dois mercados acabaram se unindo aí na sua vida, né? perfeitamente. Bom, o início de tudo, assim, se deu que eu comecei fazendo ciência da computação. Do zero, assim, comecei... Eu sempre gostei muito de informática, TI, então eu me apaixonei pelo mundo da tecnologia. Uhum. E aos poucos, eu fui descobrindo que um dos setores mais analógicos que já existiram no mundo, né, eu acho que é confecção e roupa. Era uma Sim. coisa que eu achava estranho, porque para mim é um dos setores mais antigos de varejo, né? Então, assim, roupa tá aí desde sempre, né? E quando eu olhava quando eu conheci o Brás, quando eu comecei a entender mais sobre esse universo, eu Uhum. achava muito estranho porque a maioria das empresas não aplicavam tecnologia no dia a dia desde quando a tecnologia já vinha avançando, né? Então, eu achava estranho como algumas empresas que conseguiam aplicar tecnologia, elas disparavam muito em relação a faturamento, lucro e tudo mais, e mesmo assim algumas outras empresas eram muito resistentes a isso, a essa evolução. Eu comecei a falar assim, olha, em vez de eu ir sempre fui apaixonado por Google, Facebook, em vez de eu ir para esse lado, Sim. eu falei, vou ir para onde eu vejo que existe de fato uma Deficiência. oportunidade, uma Certo. deficiência. Uhum. Então eu comecei a estudar esse mercado e tudo mais, e eu comecei aos poucos, aplicar aquele pouco conhecimento que eu tinha, né? E também já era uma mudança muito grande quando eu aplicava. Então, às vezes, tirar um relatório de vendas ou ter um sistema, por exemplo, sair do papel, né? Ter um sistema, tirar um relatório de vendas com esse sistema, a emissão de nota fiscal, essas coisas já eram uma mudança drástica na De operação, na comportamento ali. Uhum. eficiência. Já era muito difícil na questão comportamental também Sim. aplicar isso daí. É. E é E muito aí, difícil até hoje, né? até Daquela hoje. época que você começou para hoje, Até hoje. não sei se evoluiu muito, mas evoluiu um pouquinho, né? Eu acho que 99% foi obrigado a evoluir por conta da pandemia. É, e da venda online também, eu acho que Exato, acelerou um pouco, né? Porque exato. você precisa emitir nota, né? Obrigatoriamente. Sim, Tem a questão do cartão de crédito por uma questão de financeiro ali, sim, né? fiscal, Então tudo. você precisa começar a ter essas ferramentas, Mas né? que, por exemplo, eu passei por uma época onde a emissão de nota fiscal, existia um emissor de nota fiscal gratuito. E Aham. que quando saiu do mercado, houve já até um certo desespero de algumas pessoas onde eu trabalhava. Então, assim, nossa, agora eu vou ter que comprar um sistema que emite nota fiscal. Já era uma Uma coisa. coisa super Exato. assustadora. É, Até hoje é visto como, às vezes, a tecnologia ainda é vista como uma coisa que não traz retorno, né? Às é, vezes. é. Principalmente quando a gente fala de sistema, né? Porque querendo ou não, as pessoas não entendem a agilidade ou a eficiência que o sistema pode trazer para sua operação. Sim. Até Na porque, organização de processos também, né? sim, mas porque muitas das vezes o dono ou o gestor ali da empresa, ele não tem tempo para poder analisar as informações que aquele sistema pode gerar. Certo. Então, quando eu comecei a perceber que, legal, a gente saiu do papel, a gente foi quebrando etapas, né? A gente saiu do papel, fomos para um sistema. Agora que a gente tem um sistema, dá para tirar um relatório de vendas. Pô, agora dá para tirar um relatório de vendas? Vamos jogar isso para uma planilha e ver o que a gente pode ver, o que a gente pode enxergar além daquilo que só um simples relatório de vendas Sim. vai Quais entregar. são os insights que aquilo pode gerar para que você consiga vender melhor, que você Sim, consiga otimizar um estoque, até mesmo gerenciar a sua sim. equipe? Então, na verdade, os dados, o BI que a gente fala é uma otimização de dados, é Sim, isso? voltada para o negócio. Voltada para aquele Para negócio aquele específico. negócio. E aí, quando a gente percebeu que o mercado em si, até hoje, ele é carente da questão
de inteligência de negócio para dados, né? Você de fato olhar esses dados como uma inteligência de negócio, a gente resolveu criar um produto para isso. E isso chama Fashion Metrics. Sim, Então a gente resolveu criar esse produto para de fato olhar e falar assim, pô, eu tenho já os dados, sim. ou às vezes eu não tenho nem os dados. É que eu acho que a gente tá no mais não tem os dados, né? E o que que eu posso melhorar na minha operação? Quais são as dúvidas que eu tenho do meu negócio que se eu tivesse algumas informações a mais, elas seriam respondidas ou pelo menos me daria uma clareza melhor. Porque a gente ainda tem muitas empresas que trabalham com feeling, Sim, né? só no sentimento. Só no sentimento. Na bola de cristal ali, Sim, né? e é uma coisa, querendo ou não, que faz as pessoas ficarem dependentes de pessoas específicas, né? É. Então a gente pega uma estilista que tá há 10 anos. É claro que ela desenvolve um feeling muito certeiro em relação ao produto e à marca. Mas você não consegue escalar, às vezes, o negócio. Sim. Você não consegue criar um processo que otimize aquilo. Você não consegue contratar mais assistentes para que ajude o processo da estilista. Porque você não tem noção do que tá acontecendo e acha que ela tem corpo Não, mole. Não, né? Na exato. verdade, você não tem informações suficientes para entender que ela não Tá- tem nem tempo para fazer, né? O que precisa Exatamente. ser Tá feito. tudo dependendo do feeling dela. Tá tudo dependente do feeling dela. Tá tudo Sim. dependente. Enquanto você não tiver dados, vai continuar dependente do feeling dela. E quando você fala de ter dados, na verdade, o que deve ser você deve ter um sistema, um RP, Sim. né? Que eu acho que hoje talvez o mais famoso seja o Bling, acho que é um famosinho por aí, é isso? Olha, E aí você pega esse sistema que você tem que ter dentro da sua fábrica sim, e você tem que alimentar esse sistema. sim. Quais as informações que as pessoas precisam alimentar esse sistema para ela conseguir ter uma base de dados Tá. que possa dar e gerar insights para que ela melhore o negócio dela? Qual é o básico assim que você Perfeito. pode falar? Ó, vamos falar assim de aula 1. Certo, aula 1. Eu tenho a minha empresa já há 10 anos, o que eu faço é tirar pedido no papel e eu tiro 2 cópias, uma cópia fica comigo, onde eu vou guardar numa pasta, a outra cópia vai para o cliente. Vamos pensar uma pessoa que não tem nenhum sistema ainda. Certo, aquele vai no papelzinho ainda. No papel. Uhum. E muitas empresas, tá? Era uma coisa que eu achava que não, hoje em dia pelo menos planilha, assim, quando a gente fala de planilha, que a pessoa tem planilha, é que ela imprime a ficha na planilha Ou para poder seja, usar eu tenho como... impressora pelo menos ali. Você não viu? Aqui eu Já. tenho que Sim. no papel naquele azul e branco, sabe? Aquilo Não, ali acontece muito ainda. exato. Então, assim, a pessoa que ainda nem tem um sistema, assim, a informação número 1 que ela precisa é informação do cliente, nome, WhatsApp, e-mail, endereço, Cadastro completo. cadastro do cliente. Certo. A referência do produto que ela está vendendo para aquele cliente, quantidade e preço. Isso é o básico. Isso é o básico. E em básico, termos básico. de coleção, quando ele vai desenvolver um lote, você manda para uma facção e para outra. Isso também você acha interessante colocar ou não entra nessa parte da produção ainda? Isso já entra na questão de produção, mas aí você precisa de ter um pouco mais de maturidade. Tá. Mas se você, claro, se você já tem a parte de produção, é também o básico, aula 1. O que você precisa? Você precisa saber pelo menos os custos financeiros daquele produto, né? O que gerou de despesa, o que de custo aquele produto, as informações daquela referência, do lote, para você pelo menos entender a parte financeira do seu negócio. Sim. E também entra na questão do financeiro, né? Você precisa de dados financeiros. Sim. Isso Que aí, entrada de... pelo menos aquele negócio de, assim, todas as entradas, todas as saídas, né? Pelo menos você ter uma noção. O DRE, que é o demonstrativo, básico, né? ele é básico hoje no mundo dos Que negócios. um DRE tem que ser feito através de uma contabilidade, talvez seja o melhor, Sim, né? mas você como dono de negócio, você precisa ter acesso à informação, porque às vezes tem uma disparidade hoje do que a contabilidade tem de informação sobre o negócio de uma empresa de moda. Sim. Então também tem uma questão, assim, você precisa pelo menos o básico ter uma conciliação bancária, que é a contabilidade hoje são poucas. O caixa com a saída de mercadoria, né? E com o seu banco de fato, né? Certo. Então assim, para você ter informação de que, por exemplo, se sai R$1, aquele R$1 está relacionado a quê? E no seu banco tá mostrando lá que saiu R$1. E esse planilha financeira as pessoas ainda têm muito no Excel, né? Às vezes nem tem no Excel, às vezes é só a contabilidade que faz, mas a contabilidade, por exemplo, não atrela aquilo a um custo de produto.
isso você, como dono do negócio, que vai precisar fazer. Sim. Então, a contabilidade, ela vai cuidar do fiscal mesmo, vai só fazer o fiscal bonitinho para o governo falar, não, beleza, tá redondo. Mas você, se saiu aquele R$ 1 para algum produto específico, você, dentro do seu financeiro da sua empresa, você precisa saber para que produto foi. Certo. Então, às vezes, na questão de produção, você tem alguns custos surpresas. Às vezes você tem um custo de transporte que você não esperava, às vezes você Entendi. tem um custo que não estava previsto, né? Então você tem que organizar tudo isso dentro de um sistema Sim, para que você consiga. sim. Hoje eu sou adepto da estratégia de você utilizar o melhor sistema para Certo. cada departamento. Porque hoje, sistemas 360, eles dificultam muito a implantação de um sistema de uma Ah, então empresa você que, acha legal colocar um sistema para cada departamento? Então seria um para para produção, quem ainda não tem a cultura de, pelo menos não tem um sistema, eu tá? acho, porque você consegue treinar as pessoas começarem a se adequar. Então, por exemplo, a gente tem hoje sistemas 360 no mercado que são específicos para confecção. Só Certo. que exige um nível de maturidade muito grande. E o que acontece normalmente? Quando a pessoa coloca esse sistema, ela não utiliza. Mas ele é caro às vezes E também, né? também o investimento é muito maior. Então, Eu assim, imagino. as pessoas acabam não utilizando todo o potencial que o sistema oferece, e aí, achando que não vale a pena, começa a não utilizar o sistema. Entendi. Então, meio que se torna um investimento que a pessoa perde, né, o dinheiro. Sim. Então, hoje você acredita que ter um sistema. Porque a gente tem, dentro das confecções em si, tem a questão de ou uso Bling ou usa alguns sistemas muito antigos que não estão tão Sim. atualizados, que, por exemplo, não tem um dashboard. O que é o dashboard? Ali, pelo menos uma planilha comum dentro Sim. de um panorama que você consiga ver quanto você vendeu de peças por mês, perto da meta. Sim. Isso uma coisa básica. Então, a gente não tem tantos sistemas que têm sistemas pensados em vendas. Como que você vê isso? Ou é uma visão minha? Então, realmente a maioria de alguns sistemas, os mais básicos, eles não vão ter essa função, até por conta do investimento que você vai fazer. Assim, outros, alguns gratuitos, ou alguns que já não são voltados para o segmento de moda, né, ou confecção, eles já vão ter essa opção. Mas o que o sistema ele precisaria pelo menos deixar você fazer é exportar esses dados. Ah, tá. Se E os ele sistemas deixam? Então, aí varia muito. A De cada um. maioria dos de confecção que eu já vi, eles deixam, mas de uma forma ainda muito enrijecida. Você não tem todos os Mas é um absurdo, você dados. paga pelos seus dados e não é seu. É um absurdo, né? Isso é como se também algumas empresas conseguiram meio que prender o cliente, Ah, porque aí ela mas isso tinha oferece que a eu ia pro solução. juiz, isso aí tinha coisa de advogado. Eu acho um absurdo, mas enfim, só um Sim, detalhe aqui. Beleza, então a gente tem um RP, eu alimento com o cadastro completo do cliente, entrada e saída de financeiro. Esse é o básico para a gente começar sim, o a básico. falar em interdados. Legal, eu faço isso, tem uma rotina de dados, já começa a ser. Qual dados o BI, que insights que um BI, pode ser um só, Sim, pode dar para você, para a gente ter uma noção do que é isso, porque tá, todo mundo fala de dados, mas eu acho isso super distante, né? O meu sim, negócio é muito pequeno, eu tenho 3 funcionários ali, sim. então eu talvez não tenha condições de ter. Então, Uhum. assim, o que você fala para quem tem poucos e quais insights essas pessoas podem ter dentro de um negócio que pode mudar o rumo das vendas? Legal. Acho que uma coisa para facilitar o entendimento, trazendo um paralelo, assim, que vai ficar muito fácil o entendimento, é, por exemplo, o Instagram. O Certo? Instagram é uma ferramenta gratuita, mas que quando você abre o painel administrativo ali, você tem uma aba onde ela te mostra alguns dashboards. Sim. Então ela vai te mostrar a quantidade de seguidores que você ganha ou perde por dia, né? Vai te mostrar um gráficozinho lá. E quando você coloca um período ali no Instagram, no painel administrativo, você consegue enxergar qual foi o vídeo mais visto em visualizações. E tá, isso é um painel que você diz que as pessoas são fáceis dela ver ali no dia a dia. Elas conseguem, é mais fácil para elas assimilarem, né? Aham. Em questão de o que seria, para que serviria um BI, para que serviria uma dashboard. Então, o que a pessoa, quando ela tem um Instagram ali da marca dela, ela quer? Quer crescer em número de seguidores, número de alcance, número de curtidas e vender por consequência mais, né? Se ela Sim. está crescendo tudo isso, ela quer vender mais. E para isso, ela tem que produzir conteúdos mais assertivos. O que vai direcionar ela é saber qual conteúdo está dando mais certo para o negócio dela. Ela, ela olhando esse conteúdo ali,
De forma bem básica, Sim, né? sim, Mas ela sim. olhando aquilo ali, por exemplo, qual foi o conteúdo que teve mais visualizações? Esse daqui. Mas qual foi o conteúdo que mais pessoas acessaram a página principal do meu perfil? Qual foi o conteúdo que mais pessoas clicaram no telefone? Porque ela pode pegar isso e fazer de novo, replicar isso Exatamente. para que ela consiga ter o mesmo sucesso daquele conteúdo. Exatamente. Entender qual é o mecanismo daquele conteúdo que teve Isso. sucesso. Com base em testes, Sim. ela vai ficando cada vez melhor em entender, poxa, esse conteúdo aqui ele traz visualização, mas ele não traz contato. Ele não traz telefonema, as pessoas não acessam o perfil. Esse conteúdo aqui já traz muita visualização, mas ele já traz contato, as pessoas já acessam o meu perfil. Então ela vai olhando aquilo e entendendo como que ela vai direcionar melhor o conteúdo dela. A mesma coisa o BI, ele vai fazer isso pela sua empresa. Você vai conseguir olhar de forma mais prática, né, de forma mais simples, Aham. o que que eu tenho, por exemplo, de produto que eu tô fabricando pouco, mas vendendo muito mais rápido do que algum produto que eu tô fabricando muito e vendendo mais Calma, devagar. então você consegue no BI ver um produto que você colocou ele para dentro do sistema, o BI já vai te mostrar que ele você pode fabricar ele de novo? Sim, é Ah, possível. isso é legal É possível. demais. Eu fico muito empolgada com dados, gente. Toda vez que eu converso com você e você mostra aquele monte de negócio lá, eu falo, isso é um mundo de Sim, possibilidades. E aí depois eu fui me aprofundar mais ainda e até achei uma frase muito boa aqui: dados é o novo petróleo. sim, Daqui a uns anos vai valer mais do que gasolina e petróleo, né? Para as sim. pessoas entenderem o valor que vai ter dado na sua empresa. Então E você imagina dentro de um negócio de moda, você conseguir prever conseguir dar tempo de fabricar mais um corte ainda no time certo do sim, produto. Você vai dobrar suas vendas. sim, consegue. Muito Sim, fácil. É porque você, de fato, está analisando aquilo que é melhor para o seu negócio. Só que tem um ponto importante. A maioria das pessoas que trabalham muitos anos em moda, elas sabem muito bem o que é o produto mais rentável ou um produto que ela mais vende. Isso é certo. uma coisa que, assim, raramente um vendedor muito bom, ou um vendedor até mediano, ele sabe qual que é o produto que mais É o vende. bate-caixa, Ele sabe, ele que eles sabe. chamam, né? Então, assim, os dados, eles vão ser o novo petróleo, mas já tem coisas que estão deixando os dados para trás. Como, por É. exemplo, você de fato analisar o cruzamento desses dados Uhum. com outras informações. Então, quando a gente fala do ponto de vista só de venda, produto, venda, eu estou olhando presente barra passado. Eu estou olhando o que aconteceu. Então, não necessariamente eu vou conseguir, às vezes em tempo hábil, como você acabou de colocar, Sim. fabricar um produto de novo e Ah, vender tá. ele Tem de essa novo. dificuldade, né? Mas por conta de, às vezes, a questão de produção. Porque eu vou dar um exemplo do jeans, né? A gente leva, em média, 60, 90 dias para entregar um produto da ficha técnica até a loja. Em 90 dias, muita coisa hoje em dia pode acontecer com o mercado. Então, o que a gente começou a entender com o BI? Como que eu cruzo essas informações com mais dados ainda para... Antes. É isso que você vai falar? Eu fui muito ansiosa agora. Não mas Desculpa. antes de a gente só pegar antigamente a gente olhava assim, tá, o que eu vendi mais? Beleza, isso aqui eu vendi muito e muito rápido, então eu vou fazer mais. Só que às vezes a gente começou a errar alguns produtos e a gente não entendia o porquê. Assim, como assim? Se eu vendi muito e muito rápido isso aqui, por que eu não vendi de novo? E a Entendi. gente começou a olhar e falou assim, peraí, tem mais alguma informação que eu poderia cruzar e entender? E a gente começou a apelidar isso de clientes estrela. Ah, é? Tem um nome, hein? A gente É. começou a entender que tinha alguns clientes que eles tinham um comportamento de venda muito parecido com o nosso. Então, por exemplo, eu tinha um produto lá que vendia muito bem. Quando eu ia perguntar para o meu cliente que tinha levado aquele produto, ele também tinha vendido muito bem. Mas alguns não tinham? Exatamente. Olha, e aí? O E, que que e a gente faz? começou a entender, mas por que esse aqui não vendeu bem e esse aqui vendeu bem? E a gente começou a entender que alguns clientes, eles tinham um perfil do cliente dele parecido com o perfil que a marca queria atingir. Ah, Então dava então mais tinha certo. mais, Mas, dava mais match ali. exatamente. Porque às vezes você tem um cliente que ele tem uma multimarca e ele Ele se atinge empolga a comprar o seu produto, só vários que ele não tem públicos. nada a ver, isso? Exatamente.
ou ele atende uma gama Ai, isso é muito de públicos inteligente. maior, né? E aí aquilo ali não representa tanto para ele na venda E aí você dele e tudo começou a ver que mais. tinha alguma coisa a ver, por exemplo, com CEP ou PIB, Cidade, cidade, alguma coisa PIB, assim? exatamente. A gente começou a analisar mais informações, né? E Número aí de você começou a mulheres, renda per encontrar capita, sim. E a similaridades? gente conseguiu encontrar algumas similaridades e também perfil de loja mesmo, né? A loja, como a loja se parece, como a loja, se a pessoa tem um Instagram, se a pessoa não tem um Instagram, isso influenciava também. Então a gente começou a entender que, poxa, eu vou começar a olhar agora não para os produtos que mais vendem, eu vou começar a olhar para os produtos que mais vendem e que esses clientes compram. E aí a gente Certo. adicionou mais uma categoria para olhar. Então, a gente parou de só olhar o que, que eu mais vendo para o que eu mais vendo dos clientes que vendem bem também. Boa. E aí adicionou. E então, quando a gente adiciona essa complexidade, o BI ele funciona para isso, para ele juntar vários dados de diversas fontes que você não conseguiria bater o olho ou que te levaria dias ou até semanas para Sim. você enviar para um analista, para ele separar aquilo ali em planilha e tudo mais, e ele te entrega isso em tempo real. Em tempo real. Tipo, você pode ver a 24 horas. Agora. Agora você abre o É, celular, tá ali na informação. E aí, exatamente. André, então você conseguiu entender que existiam clientes, olha isso, que vendiam mais rápido e eles Sim, tinham mais sucesso. É um sim, sucesso do cliente, né? Que hoje a sim, gente pode até chamar de customer success. Tem um exato. nome chique para isso. E a gente vê que esses clientes tinham similaridades que você pode hoje prever e usar marketing para encontrar mais esses clientes que são Exatamente. iguais. Então, você tem mais assertividade no CAC, né, no custo por aquisição do Sim, cliente, e tem mais assertividade ainda quando você faz até tráfego pago para usar isso. sim. Porque hoje, quando a pessoa faz tráfego pago, ela tá. Às vezes ela vai segmentar por clientes que se parecem, né? É o Seguidores ou lookalike, né, que famoso. se parecem com os seus clientes. Mas Mas às vezes esses clientes estão errados, né? exato. Então É, você segmenta melhor quem que são seus clientes-alvo, quem são sim, seus melhores clientes, e detalhe, não é só por faturamento. Né? Um cliente bom, existem vários aspectos que podem significar que aquele cliente é bom. Né? Hoje, às vezes, 99% das empresas que eu conheço, elas olham o quê? Para quem eu mais vendo. Né? Quem é o cliente que mais compra de mim? Esse cliente ele é um cliente top. Mas você tem cliente que, às vezes, em faturamento, ele não representa, às vezes, nem 2%, 1% do que você vende no ano, mas ele é um cliente com uma frequência altíssima. sim. Ou às vezes você tem algum Esse é o cliente. famoso LTV. Exato. Fala o que que é isso, eu adoro falar O, sobre LTV. o LTV, é assim, é um pouco Você dá aula, chato. adoro, adoro. Fala, não é chato É, nada, eu amo. não, eu falo mais por conta das palavras em inglês, É, às vezes o o pessoal. LTV é Time Lifetime value. Valuation, É. Value, E isso, desculpa. lifetime value que serve, na verdade, simplesmente para você entender, poxa, quanto que esse cliente já deixou de dinheiro comigo. Sim. É o Então, vender mais vezes para o mesmo cliente. Isso exatamente, é o no segredo maior do valor maior possível. sucesso, porque se o cliente compra uma vez, para ele recomprar de você é muito mais fácil do que você conquistar um novo Novo cliente, cliente. né? Então as pessoas precisam entender que às vezes você tem tanto cliente ali dentro da sua confecção e você não faz ações para melhorar a venda deles porque você acha que eles podem, por exemplo, comprar quando eles querem. Não. Eu acho que um outro comportamento que a gente consegue identificar no BI é, por exemplo, a frequência que esse cliente compra. Né? Esse cliente compra a Sim, cada 2 meses. Para que eu vou forçar uma venda nele num 45 dias ali da primeira compra, sim, para que ele, inclusive, tenha um estoque maior e depois você tenha mais dificuldade para vender ele, se sim. demore mais tempo, Isso né? é uma coisa que, por exemplo, moda também se acostumou a fazer, que é, eu não sei, como eu não sei quando esse cliente volta, eu tenho que fazer ele comprar muito agora. Exatamente. Tem uma cultura errada de vender muita coisa, é É, isso? é errada, mas eu também não culpo 100% porque esse cliente, ele tem um comportamento que alimenta o atacadista a querer fazer isso. Certo. Que ele não tem planejamento de compra. É. Ele não tem. Mas a gente não acaba fomentando uma quebra mais rápida? Fomenta. Querendo ou não, fomenta, É. Ou mas. não tem nada a ver com isso, boa sorte? Não, eu acho que fomenta, mas também fomenta a necessidade desse cara se reinventar. Certo. Porque o A gente cara. tem que apresentar Fashion Metrics para ele também, porque ele É. vai aprender a comprar Não, melhor, né? exatamente. Porque assim, se ele tivesse dados pra olhar também, ele saberia que ele não pode comprar de jeito nenhum, porque Já ele não não tá tá vendendo, é. exato. Mas eu já vi muito cliente que, por exemplo, fez compras erradas e ele deu um jeito de se virar.
E assim, só que, claro, é Você uma perde, minoria. você perde margem É uma ali, você acaba não minoria ganhando e tudo dinheiro, né? mais. E assim, não é o correto, né? E Uhum. não é saudável isso. Não é saudável. Você não vai montar uma empresa você precisando Baseado se nisso, virar. Exato. é. Então, assim, eu entendo por que, que o atacadista se acostumou a fazer isso, né? Porque o lojista, ele sai comprando o que ele acha bonito, ou que ele acha que ele tem que comprar, ou que ele gosta e tudo mais. E aí ele se acostumou. Poxa, se eu não sei quando eu vou vender pra esse cara de novo, ou quando ele volta, ele não compra de mim, mesmo que eu tenha um bom resultado na loja dele, se ele tá aqui, eu vou vender o máximo que eu puder pra ele. Mas eu acredito que esse mercado, ele precisa se reinventar dos dois lados. Sim. Então, os dois precisam aprender que não faz sentido eu oferecer, forçar meu cliente a um erro, porque eu posso quebrar ele e amanhã eu tô sem a ponta que me sustentava. Exatamente, então fica muito complicado. E a Mas, gente tem um problema também sobre isso que você está falando, que eu vou cortando, né? não, fica à vontade. Que a gente tem a questão dos revendedores, das sacoleiras, e a gente Sim, tem a questão das lojas multimarcas ou lojas sim, próprias, enfim, que são duas culturas de compra também muito diferentes. sim, As revendedoras, elas são muito renda extra real, né? Eu tenho alguns sim. clientes que eu sento do lado dos vendedores, eu sento, pego o celular, eu quero ver como esse cliente fala com essa vendedora. Eu quero entender quem ele é, o que ele pensa, o que ele fala. O meu trabalho é entrar nesse cliente e entender. E quando eu fiz isso, eu transformei a minha visão de ver. Porque eles são renda extra real. Eles, Uhum. quando eles têm tempo, eles vão Sim, procurar e vão comprar e vão ver. Então, até o tempo o horário que você se comunica com esse revendedor tem que ser mais à afeta. noite do que o dia, porque ele está no trabalho dele, ele tem um trabalho Sim, fixo. Então, esse cara que revende, a revendedora, quando você anuncia, seja um revendedor, quando você usa essa palavra, você acaba atraindo pessoas muito mais amadoras. sim, Então, você acaba fazendo com que essas pessoas, elas não se profissionalizam. Você não tem nada a ver com isso, eu falei errado. Mas o que eu quero dizer é que a revendedora, ela acaba muito mais rápido o negócio dela, porque ela não tem a cultura de guardar o dinheiro para a próxima com compra, de certeza. saber o que é margem, o que não é. Então, quando você atrai revendedoras, você tem muito mais gente que desiste rápido do negócio. Uhum. Então, você tem que investir muito mais em marketing mais vezes. Quando você coloca, seja um lojista autorizado, você acaba selecionando um pouco mais sem ser revendedores. Mas tem negócio que só vive em função das Sacoleiras, revendedoras, sim. né? Mas também eu acho importante que lojistas, marcas de atacado, precisam saber a diferença. Você quer trazer um lojista, ele é melhor, ele compra, o LTV dele é maior. Então é melhor você se comunicar para trazer sempre um lojista. A revendedora sacoleira, ela fecha o negócio dela mais rápido e ela tem nossa, travei aqui. Depois a Carol corta aqui. Deixa Aproveita. aproveitar também. Faz os dois. A Carol corta, ela é maravilhosa. Voltando. Uhum. Então a gente tem que saber que a revendedora, ela acaba o negócio dela mais rápido, em média ela compra e para o negócio em 4 meses. Caramba. Essa é uma média para todos os clientes que eu trabalho. E o lojista não, ele dura 2, 3, 4 anos, né? Então é muito Sim. importante a gente saber quem que a gente quer atrair, né? Se é o revendedor ou se é o lojista. Você tem essa diferença também na hora que você puxa os dados lá? Sim, assim, a gente se baseia no comportamento de compra do cliente, né? A média de peças, se ele tem CNPJ, se ele tem CPF. A gente tem as informações com base no comportamento. Então a gente entende o quê? A pessoa que já tem um CNPJ, mesmo que ela é um MEI, a gente entende que ela tem um grau de maturidade maior do que a pessoa que só tá no CPF. Sim. Se ela já tem um Instagram da loja ou um Instagram de revenda, né, da sacoleira mesmo, já tem um Instagram, a gente entende que ela também tem um grau de maturidade maior do que uma pessoa que 100% da renda extra, né? E a gente hoje quebra em várias etapas que são o seguinte: a gente tem a sacoleira que ela, tipo assim, ela teve uma ideia. Ela é consumidora normalmente, né? Porque Sim. para ela procurar para revender algo é porque ela já consome e ela indicaria, né? Ela vê uma oportunidade justamente porque ela está inserida no meio. Então ela é consumidora, ela fala assim: acho que eu vou revender tal coisa porque eu vou ganhar uma grana extra. E aí ela vai, procura, encontra a gente e aí legal. Ela encontrou a gente, hoje a gente entende que legal, dá para vender para ela, vamos vender, fazer um faturamento ali a curto prazo, mas eu tenho que entender se essa sacoleira ou revendedora, ela vai se tornar uma revendedora de fato, Profissional, é. profissional, fazer de Aham. fato isso, para um dia ela querer abrir a loja É dela. isso, que a meta delas é essa, mas acaba que não tendo Exato, cultura financeira, fecha antes. exatamente. Isso é uma parcela muito pequena que vai Muito. conseguir fazer isso, É, né? Então, assim, a gente tenta ficar próximo ali, porque uma ou outra que conseguir, legal, a gente tá pegando esse cliente num grau anterior, né? sim, Então, eu tô pegando futuros lojistas, de sim. repente.
Mas que, claro, o nosso foco é entrar já em lojas que já estão estabelecidas, já tem carteira de clientes, né? Então a gente já pode ofertar ali para aquela loja, a gente já consegue entrar com mais facilidade porque a gente tem uma estrutura, o cliente também tem uma estrutura. E o que a gente faz também muito é usar a estratégia de público final pedir a marca, né, na loja, né, no Sim, sim. lojista. É, Porque aí faz com que ele, opa, nossa, o pessoal tá comentando dessa marca, deixa eu ir atrás, né? sim, sim. Mas, assim, o BI, ele é utilizado para a gente entender qual que é o canal, né, que tá atraindo clientes que têm maior retenção. Qual que é hoje a gente tem aí, dentro do online, já não se resume só online, né? Você tem diversos canais de aquisição. Você Sim. tem o Instagram, Facebook, TikTok, Site, né? site, Vários canais. É, Google, Pinterest. Então, assim, você tem N ferramentas para você olhar e falar assim, tá, mas qual que é o lugar que atrai o cliente que eu gostaria de fato, né? Ou o cliente que está me trazendo maior faturamento mais vezes durante o ano. Então a gente olha isso daí através do BI e fica entendendo, poxa, se esse canal aqui está me trazendo um faturamento, né, e mais vezes, esse cliente está comprando mais vezes, uhum, como que eu posso investir? Eu posso investir mais nesse canal? Existe uma ferramenta de anúncio, de tráfego pago dentro desse canal que eu posso uhum. investir? E a gente começa a analisar isso e entender, pô, isso daqui vai trazer uma rentabilidade maior pra gente por conta de reduzir o CAC, né? Sim. Então ou então o CAC pode se manter o mesmo, né? E a gente consegue aumentar o LTV. É, eu acho que é o mais importante, é É. aumentar a LTV, porque CAC, eu acho que você tem que pagar caro para adquirir um cliente O bom. atacado normalmente vai custar caro. É, Ele eu acho que raramente você vai. pode uns R$ 125, por exemplo, vai, que eu acho que é muito bom, porque você está investindo com influenciadora, tem outras verbas de marketing. Então vamos explicar o que é CAC, é o É. custo por aquisição de cliente, E cada novo cliente, né? custa pra E aí você você. pega tudo que você investiu de marketing e divide entre os novos clientes, é Exato. isso? Que aí você vai ter uma noção do qual é o seu CAC. O mais importante não é o valor que você paga por CAC, mas se você pagar R$ 250 num novo cliente, que eu acho que ainda é alto, mas Sim, acontece, e você entender que esse cliente vai ter que ser bom para você a longo prazo. E exato. aí eu acho que existe um grande mito, né, que eu percebo que é o atacado ou o varejo? Ah, o varejo dá mais lucro. Será? Porque assim, Uhum. quando a gente puxa o LTV dos clientes de atacado, você tem aí uma recompra recorrente de um cliente em 8 vezes no ano, na média. Legal. Então, um cliente de atacado, ele compra R$ 1.500 8 vezes no ano. Faz a conta que eu não sei, que você é bom de matemática. Senão Então, alguém faz pra gente que a gente faz aí. e o LTV, ele também é Nem, importante. só pra terminar. E o do varejo, às vezes ele paga R$ 120, ele compra 3 vezes no ano. Então, assim, o varejo, ele é lucrativo em uma compra, Sim. mas no LTV, às vezes, ele não é. Você concorda? Como que é isso pra Então, você lá? eu acredito que no varejo depende muito do segmento que você tá. Certo. Porque, claro, por exemplo, se a gente for olhar para moda masculina, é um segmento que Que o LTV é baixo. já é diferente. E o LTV, ele é importante considerar também que ele precisa ser considerado a margem de contribuição. São, Então, eu tenho sim. que tirar os custos de produto que eu tive. Então, quando eu olho, então aquele cliente comprou 1.500, né? Vamos arredondar para 10. Ele comprou 10 vezes no ano comigo. Então, ele comprou 15 mil ao No todo. ano, Isso é isso. faturamento. E aí, quando eu encontro a minha margem de contribuição, vamos colocar que seja 50%, ele trouxe R$ 7.500. Sim, Esses R$ 7.500, sobre o valor que eu tive de custo, sim. valeu muito a pena. Valeu muito a Muito a pena. pena. É. E hoje, para se considerar saudável, né, o pessoal tem que ter já tem uma métrica aí que é pelo menos 3 vezes, o seu LTV tem que ser 3 vezes maior do que o seu CAC. É, Então, ele exato. sendo 3 vezes maior que o Já seu é muito CAC, mais já é lucrativo o muito atacado, lucrativo, né? você está indo muito bem. Sim. É claro que existem segmentos de atacado que é mais difícil, assim É, como existem segmentos de varejo que é mais difícil. sim, Então, eu vejo que, assim, existem duas particularidades. Existem negócios de atacado também que acabam esquecendo de focar em um público. sim, Então, isso dificulta também dele ter um LTV mais previsível. sim, E existem varejo que também esquecem de focar em um público. Então, sim, dificulta também ele ter um é, LTV. Porque o LTV é baseado na cultura daquele cliente. sim, Ou na estratégia daquele cliente, quando a gente fala de atacado. sim, Então, você tem um cliente, por exemplo, feminino. Se a gente falar de moda balada, alguma coisa assim,
ele vai ter um número de compras que é Muito respectivo ao maior. estilo de vida dele, que normalmente é Sim, muito nós maior, falamos isso, né? Verdade. que é muito maior do que uma pessoa que, de repente, existem Vamos falar até hoje de uma moda evangélica, talvez, pra gente também, comparar? moda evangélica, ou então uma moda praia, por É, exemplo, que aí vai ser diferente, por exemplo, pro sul, e diferente pro nordeste. sim. Então você já vai ter regiões. Mas isso é uma curiosidade, por exemplo, relacionada à moda evangélica que você estava falando. A gente, às vezes, as pessoas olham a cultura daquele público, né, ou perfil, e quando não entende ou olha de dentro, às vezes ela acaba tendo alguns Percepção preconceitos, diferente. Sim. algumas percepções que não correspondem àquele público. Aham. Por exemplo, muita gente achava que moda evangélica era uma coisa que vendia pouco ou poucas vezes no ano. É, mas é o É contrário? o contrário, Sério, é um sério. preconceito meu, eu já tava com essa visão aqui. Porque se Porque eu achei você. que consumia menos, porque talvez quem saia de balada consome 3 vezes mais. Eu acho que eu quis só fazer a Sim. comparação da balada Mas aqui. se a gente entender que, por exemplo, a balada, digamos que a pessoa pode ir pra balada todo fim de semana. Aham. A igreja também é a mesma coisa. Ela vai pra igreja todo final de Ela vai semana. todo Aí fim de ela quer um semana. look diferente. Exatamente. Ai, que E o danadas! melhor é que você tem alguns eventos que fogem do calendário Da tradicional só. do ano. Sim. Então, por exemplo, o carnaval. O carnaval não existe para moda evangélica. Então, enquanto a balada ela deixa de ser atenção e aí acaba entrando no carnaval, normalmente as pessoas até criam esse ditado em moda que não, o ano só começa depois do carnaval, O evangélico já começou já tá antes. começando muito antes, desde Entendi. janeiro. Que Porque legal, que legal. não vai influenciar em absolutamente nada. Sim, Ou muito bom. então a gente tem algumas coisas alguns públicos que eles funcionam exatamente assim. Eu já não conheço tanto a questão do streetwear e tudo mais, mas com certeza tem algumas Tem. particularidades que Então, entram nisso. então o LTV e o CAC está muito associado ao público ou o nicho que Exatamente. você trabalha, né? Exatamente. Então é Se importante você isso tem mais saber. concorrência, se você tem menos concorrência, Sim, se e esse até mesmo perfil o é mais valor do ativo. produto. Se você vai muito baixo, você tem Também. mais compras no ano. Se você tem um valor mais alto, talvez compre menos, por ser uma moda, talvez. Então, é olhar para cada negócio, entender suas particularidades e entender que os dados estão aí para que você tenha insights. Até mesmo, por exemplo, se você tiver um negócio de moda que o LTV seja baixo, você pode criar uma outra coleção para agregar, né? Sim, Para que esse focar cliente comprar mais. Então, quando a Fashion Metrics atua dentro de uma confecção, é exatamente isso, para que ela consiga trazer mais vendas, né? Sim. Então, é importante a gente trazer essa parte de que dados não é uma coisa distante, é uma coisa para todos os públicos, para todos os tamanhos de confecção, né? E que vocês conseguem atender essa demanda de dados, porque a gente também não tem tantas empresas. Eu posso dizer que a Fashion Metric é uma agência de dados, né? Sim. Que agrega e melhora o seu marketing e suas vendas, né? E para que a pessoa começar, assim, ela, poxa, mas eu não sei se vai fazer sentido isso pro meu negócio. O que ela precisa entender é que de manhã, quando ela acorda, ela tem questionamentos. E quando ela vai dormir, às vezes ela vai dormir com esses questionamentos sobre o negócio dela. Sim. Então, a Fashion Metrics, ela é para quê? Para que quando a pessoa acorde, ela consiga ver na palma da mão os questionamentos que ela teria que dormir. E ela Sim. pensando, né? E ela não, ela vai conseguir ter a clareza ali de, por exemplo, quanto que eu tô pagando para cada cliente novo. Sim. Isso é uma coisa que, poxa, querendo ou não, todo dono de empresa, ele dorme achando, pô, será que eu tô gastando muito no marketing? Será que tá valendo a pena? Ou então, eu preciso vender 100 mil reais, tá bom. Então, o ticket médio é 1.500, para você vender 100 mil reais, você tem que dividir 100 mil dividido por 1.500 e ver quantos clientes novos você Sim. precisa para bater essa meta. Sim. Então, não adianta você achar que você vai fazer 100 mil reais sem gastar, gente. Não. Não, você vai ter que pôr dinheiro dependendo do seu CAC. Então, Sim. assim, a gente está falando aqui de uma matemática básica de um negócio. E, às vezes, por moda não ter, confecção não ter tantas faculdades, não ter, às vezes as pessoas começam um negócio ali de uma forma para sobreviver, para pagar conta, Ou é porque fácil. aprendeu, né? Porque também, aprendeu, é viu mais o pai, a fácil, mãe, tem cada um tem exato, uma história. geração. Mas eu acho que, como não tem essa cultura, acaba não fazendo isso e entendendo Sim. que pode ser um lugar onde você possa ser uma diretoria, uma extensão do seu negócio. Sim. Uma pessoa que te dê conselhos. Então, a Fashion Metric também é um conselheiro desses Sim. caras. Ó, eu vou te dar insights para que você não vai pegar só gerar um relatório lá, não. Vai participar com você na tomada de decisões. Então, é um pouco além o que eu faz, né? E é para você sair de lá com ações. Com ações, Para você saber o que você vai fazer. Plano para que você consiga porque falar. É muito legal a gente tirar relatório e ter a percepção, não, que legal, tô tendo esse resultado, ou tá assim a minha empresa, tá, mas o que eu faço para mudar? Sim. O que eu faço para
para não acontecer isso que está acontecendo. Muitas pessoas acabam se paralisando e não sabendo o que fazer, né? E uma coisa que você citou a respeito de meta, né? A pessoa tem a meta da empresa, às vezes ela não converte nem para quantos clientes ela precisa atender. E aí, beleza, um ou outro converte, não, eu sei que o meu ticket médio é 1.000, então eu tenho que atender 15 clientes, tá, mas quando você deveria começar a atender? Sim. Porque também tem isso, o lead time que leva para você converter Um cliente novo. Exato. Que no atacado às vezes demora até 30 dias. Né? Exatamente. Então, às vezes, muitas pessoas começam pensando na meta do mês no começo do mês. Sendo que tem que pensar 2 meses antes, né? Exatamente. Às vezes você como gerente, eu não tô nem falando como dono, eu tô falando como gerente comercial, como gerente da minha loja, eu tenho um cliente que ele começa eu entro em contato com ele vai começar a comprar daqui 45 dias. Então, quando eu tô na metade desse mês, eu tenho que estar vendo o mês seguinte já. Exatamente. Então, assim, isso é uma coisa que as empresas acabam esquecendo de olhar por não ter tempo e por estar sempre focado em apagar incêndios. Uma coisa que o dono, ele precisa entender, que todo incêndio, ele começa pequeno. Sim. Já escutei essa frase, eu não lembro agora de quem. Mas é boa. Mas é de fato isso. Sim. O incêndio, ele começa com uma faísca. E aí, quando a gente vai ver que ficou grande, às vezes não dá tempo mais de apagar. Sim. Às vezes você vai ter que... E aí a pessoa fica em função de apagar incêndio, porque ela não tem as informações para começar a prever esses incêndios. Ou pelo menos enxergar essas faíscas. Então ela apaga esse incêndio, quando ela vai ver já tem outro incêndio, ela apaga aquele incêndio, e quando ela vai ver tem outro incêndio, e ela vive naquela função de apagar incêndios. Quando ela vai ver o ano já passou, isso, né? Quando ela vai ver o semestre já passou, e aí já não dá mais tempo de recuperar o que foi, né? Então, assim, uma coisa que a gente faz com que... A Fashion Metrics, ela é criada para você ter a informação antes que você precise dela. Sim. Porque, às vezes, quando você vai precisar, já é tarde demais, né? E também para você validar se os seus testes ou se o seu achismo tá indo para o caminho certo. Então, eu tenho um feeling. Estilista mesmo tem muitos feelings de diversos produtos, né? E às vezes ela quer testar um produto, às vezes é difícil o convencimento pro dono, né? Estilista, às vezes, não, a gente tem que ir para essa linha, alguma coisa assim, e ela fica sem argumentação. Sim. Uma coisa que o Fashion Metrics auxilia peraí, como que eu vou testar esse produto, mas vou ter a prova real. Acho que se ele foi bem sucedido ou não foi bem sucedido. E de acordo com o teste. Até mesmo você consegue fazer esse teste numa pré-venda, né? Sim, e assim, às vezes o teste, ele não é só faturamento, que nem eu falei. Faturamento, ele é uma parte que, óbvio, que precisa trazer. Um produto, ele é criado para trazer rentabilidade. Mas ele pode auxiliar a trazer cliente novo. Sim. Então, você pode olhar os dados de tipo assim, tá, deixa eu ver os produtos que estão me trazendo clientes novos. Os clientes, produtos que um cliente novo que depois virou um cliente top meu. Sim. Ou um cliente que, beleza, esse não é um cliente top, esse não é um cliente novo, mas é um cliente que está comprando com uma recorrência muito alta, ele está comprando 2 vezes no mês. Sim. Então, assim, às vezes, você dentro de uma coleção, você não precisa só ter produtos que vendem bem, mas você pode ter produtos com várias estratégias diferentes. Assim como todo post no seu Instagram, ele não vai ser feito para ter o número máximo de curtidas, o número máximo de visualizações. São estratégicos. Você vai montar estratégias específicas. Então, aí você mensura pela estratégia. É claro que isso não pode ser usado como desculpa. O que acontece muito hoje, às vezes, é até engraçado, é assim, um produto, se ele performar, não, é isso mesmo, acertou. Se ele não performar, não, é que é branding. Eu uso essa estratégia. Não, mas esse produto precisa para chamar atenção. Não precisava. Então, né? Aí você, de fato, mensura. Tá, ele chamou atenção? Sim. Ele trouxe cliente novo? E aí você cruza isso com as redes sociais também, Exato, né? Você pode cruzar. Deixa eu ver quais posts eu usei esse produto que trouxeram quantos números de visualizações. É mais do que a minha média? É menos que a minha média? Então, assim, primeira etapa é você, de fato, sair do papel. Se saiu do papel, já tem um cadastro de cliente, tem cadastro de produto e tem uma base financeira do que entra e do que sai da sua conta corrente, perfeito. Já começou a encaminhar alguma coisa. Agora, a segunda etapa é começar a ter uma cultura de alimentar isso de forma correta. Sim. Tá, eu tenho um sistema. Não, eu já tenho um sistema. É que eu não uso, é que dá muito trabalho. Não. Vamos começar a usar, porque assim, tem uma cultura que é alimentada também em moda,
nas empresas em gerais, que às vezes a pessoa aprendeu a trabalhar daquele jeito, que é assim, pô, o que é chato, ou que eu não sei para que serve, não precisa fazer. Aí E não dá pra não viver dá. assim. Então, assim, algumas coisas você tem que olhar e falar assim, não, peraí, isso daqui eu não sei utilizar, mas eu vou ter que procurar algum profissional que vai me auxiliar isso daqui, a usar isso daqui, ou eu vou ter que cobrar do meu gerente e tudo mais. É um processo chato? É chato, Mas precisa, né? mas precisa. Sim, E isso, assim, o dono, ele tem que começar, ou o gestor, ou a gerente, tem que começar a forçar essa profissionalização. sim, tem que forçar. Porque, E contratar consultorias que nem a sua, né? Da NDM. isso, É NDM, né? NDM, Que negócios de moda. para que vocês consigam ajudar a criar esses processos da Sim, produção, né? não é à toa que a gente está fazendo essa parceria para que a gente consiga também alavancar essa cultura mais fácil, né? É, Mais rápido. Porque é uma mudança de comportamento. então, Porque geral, sim. até ele, por exemplo, a gente hoje trabalha no Brás e aí tem muitos vendedores que utilizam o WhatsApp como ferramenta de De disparo venda. de catálogo. Isso não funciona mais, né? E assim, e ele quando não bate a meta do mês, ou quando não vende. Ele, Enfia não, na mas eu goela. disparei o catálogo aqui para todos esses clientes. Tá, você e mais quantas pessoas no Brás dispararam? No Brasil, né? Que as marcas hoje. Brasil. Quem tem uma loja hoje, ela É o fica o dia mínimo inteiro fazendo isso. cadastro, buscando fornecedores. É o Né? mínimo. Então é o mínimo que você tem, é o mínimo que todas as marcas fazem. Esses dias eu peguei o telefone de uma vendedora, né, de uma empresa que eu trabalho lá, que eu faço esse trabalho de marketing, e aí eu fui ver, falei, gente, sem brincadeira, eu contei, foram 17 lojas do Brás, que provavelmente ela deve fazer contato, estavam mandando, enfiando foto. É. Eu falei, isso não funciona Não. mais. Não funciona mais. O que você tem que fazer agora? Eu chamo de puxadores de conversa. Eu crio uma lista que eu falo que esses aqui são os motivos que você vai ter para puxar uma conversa com o cliente. Você tem 17, 20 opções aqui. Se você não tiver criatividade no dia, você vai puxar uma. Como é que você faz essa pesquisa dos puxadores de conversa? Entra no Instagram da pessoa, vê onde ela foi, onde ela viajou, o que ela está fazendo, ou dentro da loja dela, alguma promoção, alguma ação de alguma coisa para que você puxe o assunto com ela. Rapaz, isso é que as pessoas mais respondem. Claro. Porque ela fala, ô, menino, tava vendo seu Instagram agora? Você tava na Bahia? Meu Deus, que inveja. Bom, a cliente já começa a falar com ela e dali ela lembra que ela tem que repor um pedido. Então, o puxador de conversa, ele é o maior incentivador para que você consiga puxar uma conversa com o cliente para depois oferecer o produto. Né? Então, a gente está falando em social seller, que é a venda através da conversa. Né? Isso é uma coisa que, por exemplo, claro que depois você cruzou dados para entender a conversão disso e você viu que aumentou, mas que as pessoas deveriam já ter um feeling para isso também. O vendedor, desde sempre, ele foi um cara bom de conversar. Isso é uma coisa natural, tipo assim, o vendedor... Ele tem que ser bom de lábia. Ele tem que ser bom. É. E as pessoas automatizaram esse processo de vendas para disparo de catálogo achando que isso era ultra mega eficiente. Não é. E não é. O vendedor, ele ainda é vendedor, ele vai continuar sendo vendedor, mas ele tem que voltar para a essência dele, que é ser um bom... Mas você pode usar uma ferramenta de disparo, Claro. Mas como você usar essa ferramenta, né? Eu diferencial. uso, mas, por exemplo, essa primeira conversa que eu mando, oi, tudo bem, como é que você tá? Pronto, é uma frase, é um puxador de conversa. Né? Eu consigo colocar o nome da pessoa, você consegue personalizar nessas ferramentas de disparo. Então, a palavra que eu mando, a primeira frase que eu mando é uma conversa, é um gerador de conversa. Não é um catálogo, não pode disparar catálogo, não pode disparar foto, gente. Isso não funciona mais. Isso é uma coisa que você está falando, por exemplo, entrando na parte de cliente, né? Comportamento de cliente. O que a gente hoje faz com o BI, por exemplo? A gente olha o comportamento daquele cliente e eu, por exemplo, segmento e entendo que esse cliente é um cliente que me compra promoção. Porque ele tem um preço médio mais baixo do que a média da marca. Por exemplo, a gente olha lá dentro do BI, olha o comportamento daquele cliente e vê que ele é um cliente que compra promoção. Porque ele tem um preço médio abaixo do preço médio da empresa. Certo. A gente puxa assunto direcionado para uma coisa que um cliente que compra promoção gostaria que você puxasse assunto. Então a gente vai direcionar a conversa baseada no comportamento dele. Exato, perfeito, no histórico dele. Perfeito. Então, assim, o BI ele ajuda você a entender de forma mais prática e até exportar esses clientes. Sim, então eu quero saber organizar essas organizar conversas, isso daí. Né? Deixa eu ver quem são os meus clientes que compraram peças de coleção fashion. Eu entendo que esses clientes compraram isso
eles são clientes que apostam mais em coisas que são tendência, então eles gostam de saber novidade. Poderia mandar um áudio para esses clientes falando, olha, você viu que o roxo entrou na moda? Você já tem alguma coisa roxo na sua loja? Ou como que o roxo está performando na sua loja? E aí esse cliente já, eu vi sim. Ele vai responder de acordo com aquilo. Sim. Porque eu segmentei para quem eu vou mandar aquela mensagem. Sim, exatamente. Aí eu vou mandar uma mensagem dessa para um cara que só compra promoção. Ele não tá nem aí se roxo entrou na moda ou não. E nem vender promoção para quem não tem esse hábito, né? Porque você vai acabar enfiando um produto que você podia ter mais margem. Com certeza. Né? Por isso que é importante. Porque às vezes o vendedor ele tem esse preconceito, né? Até o gerente acaba criando isso, porque ele escuta muito isso, de que... não, mas os clientes gostam de promoção. Não. Tem cliente que não quer saber de promoção. Exato. Tem cliente que ele acha que a promoção... ele não vai vender bem na loja, porque se você já não tá vendendo bem... porque ele não vai vender também. E já tem cliente que enxerga a promoção como uma oportunidade. Então você tem que entender o comportamento daquele cliente frente àquilo, né? Àquela situação, e adaptar a conversa. Então você pode automatizar, só que você precisa de uma ferramenta para segmentar de forma mais rápida e de forma mais, digamos... Que acompanha as mudanças também. Porque de nada adianta. Às vezes você tem cliente que ele tá comprando promoção hoje, mas você tem um histórico de que esse cliente não comprava promoção. Então o que aconteceu com esse cliente? Sim. Por que ele entrou nessa de começar a comprar promoção? Então isso vai te levar também questionamentos para você perguntar para ele. Sim. Assim, oi, vi que você comprava muita peça fashion com a gente e tudo mais. Por que hoje você só compra promoção? Sim. Isso, um BI, ele pode também te entregar de forma rápida. Quem são os meus clientes que diminuíram o preço médio nos últimos 4 meses? Sim. Porque isso é uma coisa que, peraí, deixa eu prestar atenção nesses clientes e entender. E quem foram os clientes que aumentaram o ticket médio nos últimos 4 meses? Sim. Por que eles aumentaram? O que está acontecendo com esses clientes? Eles mudaram a estratégia deles? Então isso ajuda você a entender melhor o seu próprio negócio e começar a levantar outras questões que você não teria tempo. Sim, sim. Então assim, o Fashion Metrics, a ideia de você olhar para o BI é você olhar e falar assim, primeira coisa quais são as perguntas que eu faço todo dia de manhã? Poxa, quanto eu vendi, o que eu vendi, para quem que eu vendi, ok. Depois disso, você levanta outras perguntas que estão atrás dessas. Sim. Então tá, o que é vender bem? O que é vender bem? O que é um cliente top? Sim. Cliente top é o cara que me compra, digamos, bem no mês ou compra mais vezes, mas dá o mesmo valor do que um cliente compra uma vez só? É um cara que tem um ticket médio alto ou um cara que tem um preço médio alto? Então você começa a questionar e saber o que você quer como objetivo, o que você tem como objetivo. E aí vai te trazer clareza para você olhar e falar assim, não, peraí, esse cliente aqui eu vejo mais sucesso nele do que esse daqui. E aí você vai direcionando. E aí você pode criar ações promocionais com ele, né? Fazer adesivar a porta, então, criar uma promotora. Ações promocionais, é bom deixar claro que não é... liquidação. Exatamente. Pelo amor de Deus. Por exemplo, contratar uma influenciadora para fazer um provador ali como um incentivo de marketing. Exatamente. Né? Tem várias ações que potencializam a venda daquele cliente que precisa potencializar, que tem potencial para crescer. Né? Às vezes o cliente, por exemplo, o que eu falo, né? Tem um grande problema das vendedoras é que todos os leads que elas recebem, todos os clientes, leads são pessoas que não são seus clientes, só para quem não sabe, né? Potenciais, né, clientes. Potenciais clientes. Você recebe esses leads e elas tratam eles todos iguais. Aí eu falo, vocês têm que dar uma olhadinha antes quem é. Por isso que é importante você, às vezes, pegar um cadastro, pegar alguma coisa sem ser mensagem no WhatsApp. Porque o que você faz? Você entra dentro do CNPJ da pessoa, às vezes tem lá 10 anos de empresa, às vezes ela é um galpão, e às vezes ela é uma lojinha. Não que a lojinha não possa, mas às vezes esse galpão vai fazer um pedido de compra de R$ 1.500, mas você tem muito mais chance de trabalhar ele para vender 10 mais rápido do que, às vezes, a mesma energia que você gasta num cliente ali. Sim. Então, saber quem é esse cliente antes de você entrar em contato, de alguma maneira, é valiosíssimo para que você tenha uma imensidão. Eles pegam aquela mensagem e olham como se fosse todo mundo igual ali. Não é, gente. E a questão que você citou em relação a tratar aquele cliente não está relacionado a se ele é um potencial cliente ou não, mas a gente tem que entender que, dependendo do porte do cliente, ele se comunica de outra forma. Sim, exatamente. Então, às vezes, por um e-mail, né? Por um outro lugar, então, marcar às vezes, um horário. A ferramenta de WhatsApp, ela não vai ser mais eficiente. Às vezes, você vai precisar ligar. Você vai precisar ligar, correto. Às vezes você vai ou marcar uma visita, marcar uma né? visita, mandar um e-mail, agendar um e-mail, agendar uma reunião. Então, realmente tem que... Assim, os dados, eles não são para
pra gente simplesmente olhar lá e bacana, eu tenho os dados da minha empresa. Não. Eles servem para você tirar ações e segmentações e estratégias novas todo mês. E Sim, você analisar aquilo. Poxa, da estratégia que eu adotei para essa segmentação aqui, o que funcionou, o que não funcionou? O sim. que deu certo, o que não deu certo? E aí no mês seguinte, você passa a repetir aquilo que deu certo e testa uma nova. E aí você vai Fazendo evoluindo. isso, Você vai exato. fazendo isso, aí de fato você vai começar. E assim, não precisa reinventar a roda. Tem uma Sim, coisa que eu costumo falar muito, assim, é as pessoas acharem que vai ter um momento eureka quando olhar para os dados e falar, meu Deus, nossa, agora eu descobri o que vai faturar, eu mas vou também dobrar meu mais faturamento. melhora, já começa a ter uma outra visão sobre o seu A negócio, né? pessoa precisa entender que são pequenas coisas, o Todos os acúmulo, dias, exato, o entendi. acúmulo de pequenas coisas que vai fazer uma diferença de 40% no final do ano. Mas que ela vai vendo mês a mês, ela às vezes não vai nem sentir a diferença, porque é uma diferença relativamente pouca. Então, assim, é 5% nesse mês, é 2% nesse mês, é 4%, é 7%, é 8%, e aí você vai melhorando isso. Quando chega no final do mês, no final do ano, que você olha e fala assim, não, peraí, isso daqui deu uma diferença de um faturamento de 30%, 20% acumulado que eu não teria. Sim. Então, Então acaba que sendo a constância a longo prazo, é a né? constância a Com os longo dados. prazo. O LTV mesmo, ele é uma coisa para você olhar a longo prazo. Certo. Não dá para você bater o martelo na primeira venda e falar, pô, esse cliente não compensa. Não, calma. A gente vai ter que avaliar o histórico e vamos entender o comportamento de pessoas parecidas com esse cliente e ver se vai fazer sentido ou não. Mas claro que a gente pode fazer uma entrevista com aquele cliente, entender. Uma coisa que você estava falando, às vezes, é de conversar com o cliente, de pegar informações. É. Já aconteceu muitas vezes do cliente usar o CPF dele porque ele não sabe o CNPJ de cor. É, isso acontece também. Aí você fala, pô, Sei. eu tratei esse cara como CPF. É, e não fui nem um pouquinho atrás do nome da empresa dele, do Instagram da Se eu jogar marca. o É. nome completo de um Aparece no cliente CNPJ, entre né? parênteses, entre aspas, eu consigo encontrar todas as empresas que aquele cara é sócio. Sim. Muitas vezes isso daí, claro que exige um trabalho e tudo mais, só que a gente tem que entender que o atacado e o varejo está passando por transformações. Transformações. É. E transformações, assim, que a curto prazo, quando a gente olha hoje para ele, meu Deus, mudou. Da noite para o dia virou outro mercado. Não, isso já estava em transformação. Sim. É E que que a gente não quando foi foi atento, né? perceber, Já tava exato, tarde, né? parece que é da noite para o dia, mas Sim. não é da noite para o dia. Então, é mais ou menos a mesma coisa com os dados. Parece que é da noite para o dia quando a empresa começa a olhar e analisar dados não, agora, meu Deus, é outra empresa. Não. Você começou um grau de maturidade lá atrás, você foi melhorando uma coisinha ou outra e tudo mais. Quando chega hoje, você olha. Claro que quando você está inserida nesse processo, você não percebe essa Sim. transformação. Mas quando você olha de fora algumas empresas, caramba, essa empresa tá nesse porte, desse tamanho, parece que ela evoluiu da noite pro dia. Não. Lá atrás a mudança, ela começou com pequenas coisas. É sentar numa reunião, já eu já cheguei em empresas que a sala de reunião não tem uma TV para a pessoa ver É. os dados Bem básicos, né? básicos. Sim. Todo mundo leva papel, tal, discute pelo papel. Beleza, já é uma evolução levar o papel, porque muitas vezes a empresa nem isso, não leva as informações para uma mesa de reunião. Eles discutem mais, às vezes, problemas comportamentais. Sim. Mas você precisa de dados. Acusações, né? Acusações. É. Uma coisa que é importante falar, que as pessoas não entendem, é que criou-se um ditado ruim que teoria e prática são coisas que, assim, isso é muito bonito na teoria, É verdade. mas na prática. Mas precisa, senão a gente não teria nem como raciocinar, né? Mas, assim, se a gente for olhar, por exemplo, para física, Sim. tudo que funciona na teoria da física, na prática É, funciona. por que só no resto das coisas não? Boa. Então, se na teoria é uma coisa e na prática é outra, é porque a teoria tá errada. Exato, muito bom, Andrei. Então você tem que arrumar a teoria, não falar assim, não, teoria não existe, teoria. Não, peraí, a teoria Sim. tá errada, vamos corrigir a teoria, porque a prática tá me mostrando uma outra coisa. Sim. Então as pessoas, às vezes, olham algumas casualidades, né, e entendem que, sei lá, hoje eu coloquei no manequim uma peça verde, e eu tive um aumento de vendas. É verde que faz vender, mas da Não onde você tá é. tirando isso? Tem que entender se tá tendo alguma influência externa, né? Exato. Então, Mas isso isso daí é é uma muito coisa bom. importante para você olhar os dados e entender. Tá,
Hoje, por exemplo, não conheço nenhuma empresa no Brás que pergunta de onde o cliente conheceu a marca. É, importantíssimo. Isso é o dado mais básico de marketing que Então, tem, às né? vezes, a pessoa olha e fala assim, não, esse mês vai vir um movimento bom porque a loja É tá... porque é histórico, não, tá fraco. O mercado tá fraco, né? Será? Não sei. Será que é a sua marca ou será que é o mercado? E Exato. eu acho que uma coisa muito legal da gente ensinar, Sim. né, principalmente falar aqui nesse episódio, é que a gente precisa treinar os nossos vendedores para serem os nossos olhos, Sim. para que eles tenham uns olhos mais sobre negócios do que simplesmente tirar pedidos. Eu acho que os vendedores eles estão sendo treinados para só responder ali e pronto, e tem que vender e a meta e enfia e não dá ferramentas para esse cara se desenvolver e cobra demais, enfim. Mas eu acho que tem que treinar essa galera para ter os seus olhos, para identificar um cliente, um potencial. Eu acho que dados, números, eles são a base de tudo, mas se o vendedor ali ajudar você a identificar antes dos dados, é melhor ainda. Claro. Esses dias eu peguei uma empresa que eu comecei a ensinar eles a ter uma visão diferente, por exemplo, olhando a foto do WhatsApp, ou abrindo a descrição. Só nisso, às vezes, traz algum insight. Numa dessas, a gente acabou trazendo um atacadão do interior de Mato Grosso, que a gente fez um pedido de quase R$300.000 de programação. Só da gente ensinar esse vendedor a não trabalhar um processo de vendas com script pronto. Sim. Não, identifica primeiro. É você que tem que atender? Porque às vezes você tem um gerente que pode interferir Claro. antes. Então, o processo de vendas, ter um script de WhatsApp é lindo, mas ter a visão sobre esse cliente antes de começar um script é melhor ainda. Porque se esse cara identificar que esse cliente é maior e ele trazer o gerente para junto, ele consegue acelerar as vendas e assim acaba sendo um pedido muito maior. Sim. Então a gente tem que treinar os vendedores para terem outros olhos sobre aqueles clientes, Sim. né? E esse olhar que você está falando, lembrando que é um olhar analítico. Analítico, Não é um olhar exatamente. feeling, né? Não, é Você analítico. fez um olhar analítico. Peraí, a foto de perfil aqui é uma foto de uma de um empresa? galpão. De um galpão? Peraí. Peraí, tá escrito aqui 7 comprador. lojas no CNPJ, que tem uma dica lá que você pode ver, né? Então, você... De filial, de matriz e filial. Sim, então você tá olhando de forma analítica para aquilo e transformando em insights que aí sim, o vendedor tem que usar o feeling dele. Sim, Aí o gerente tem que usar o feeling dele. Aí o feeling entra em ação. sim. Quando você definiu Um padrão de padrão. comportamento de cliente. Exato. Você já entendeu, peraí, esse cara que eu vou conversar, ele... Porque o feeling, uma coisa que as pessoas têm que entender, assim, o feeling, ele não vai deixar de existir. Ele vai continuar existindo. A questão é que ele vai ser aprimorado. Então, o feeling sozinho, ele é muito mais fácil de você errar com ele. Sim. Por quê? Eu vou dar um exemplo do Brás. Uma coisa que acontece muito, assim, muitas vezes, né? A pessoa chega na loja, o cliente entra na loja, se ele estiver com o carrinho, é um atendimento. Se ele estiver sem carrinho, é outro atendimento. É muito louco isso, né? Porque quer saber se o lojista é revendedor, né? Sim. Se ele tiver com uma prancheta, ele é um cliente. Se ele tiver sem prancheta e sem carrinho, ele é outro cliente. Então, assim, pode ser um insight também, pode né? ser um insight. Mas não é regra. Exato. E aí que é o que você acabou de falar. Tem como investigar sobre. Porque se às vezes ele não tá mostrando na foto de perfil, tem que perguntar para ele. Então, assim, os dados, eles vão auxiliar. Ele é para ser um potencializador do seu feeling. Ele é para direcionar. Poxa, muito bom. eu tenho um feeling excelente quando eu tenho informação. O que eu posso trazer? Como eu posso trazer informação organizada e fácil pro meu dia a dia? Sim. Entendeu? Então, assim, essa é a ideia. A gente trazer informação organizada, fácil pro seu dia a dia. Para que você consiga usar o seu feeling em detrimento disso. Não ele solto, não ele disperso. Porque aí a chance de você errar é maior. É, muito bom. Nossa, Andrei, a gente passaria muitas horas falando sobre isso, que a gente adora, né? Uhum. Quando você me apresentou a Fashion Metrics, eu falei, Andrei, deixa eu ser sua parceira, deixa eu te ajudar a levar essa ferramenta para outras empresas, porque não é... Criar um software, né, de BI é fácil, se você concordar. Mas os insights que vêm junto com a sua experiência, os insights que vêm junto para agregar com a minha em relação, é muito mais poderoso junto. Então, eu acredito muito que esse produto pode revolucionar o mercado, mas
se a gente conseguir agregar, né? Se a gente conseguir ver que o mercado precisa dessas ferramentas e quanto mais tempo a gente demorar para trazer, mais tempo a gente acelera. A gente demora, né? Para fazer acontecer. Então, queria que você contasse comigo de coração para que a gente leve para o máximo número de pessoas isso e que toda oportunidade eu vou levar a Fashion Metrics comigo para ser uma porta-voz, porque eu estou gostando mais de aparecer agora. Estou fazendo muita terapia para isso. Então, você pode contar comigo aí para a gente fazer com que esse produto dentro da sua empresa também cresça. Né? Então, queria agradecer você por ter vindo, disponibilizar o seu tempo. Eu adorei. Eu sempre adoro ficar conversando. Para mim é sempre uma aula, viu? Não. É o cara que mais traz insights. Eu já fico animada para a galera lá funcionar. Mas antes tem que fazer a galera ter RP e tem que ter a cultura do processo básico, que é cadastro, informações de produtos ali, para que a gente consiga ter dados para a gente trazer, gerar insights para que eles consigam vender melhor, nem só vender mais, mas vender com mais inteligência, né? Exatamente. Eu agradeço pelo espaço aqui, né, para poder divulgar também. E assim, eu fico muito animado de já ter pessoas com esse nível de consciência também, porque a maioria assim, mesmo consultores, às vezes a gente apresenta, ainda não entende muito bem, né, como vai utilizar, porque, querendo ou não, o problema ainda é muito comportamental, então precisa convencer todo mundo, elevar o nível de consciência para o pessoal começar a entender que isso pode ser um potencializador. E é importante. Então, agradeço também você por estar fazendo esse trabalho de divulgação e vamos juntos nessa, conta comigo, viu? Perfeito. E obrigada mais uma vez.